meus amores, e estamos aqui em mais um ambiente, né, de sala de aula. Sala de aula essa do quinto ano à tarde, não é isso? Bom, e hoje, falando sobre história, nós vamos também iniciar, né, o nosso módulo 2, não é isso? Dando início às nossas aulas de história, que vai tratar sobre os diferentes registros da história, né? E aí nós sabemos que para conhecermos as histórias nós nos baseamos, né, nos registros, né, que são encontrados por historiadores, que são encontrados, né, por profissionais que fazem, né, que investigam, na realidade, né, que investigam acerca das histórias, tá? E aí na página inicial, né, ou seja, lá na página 2, a gente vai ver alguns quadros, né, e nesse quadro aí nós temos alguns objetos, né, que já estão em desuso na atualidade, né, é um telefone, é a pena, né, que é utilizada para escrita, né, a base na tinta, né, e nós temos, se não me falha a memória, um porta-joia, né? Isso, um porta-joias, tá? Então, todos esses materiais aqui representados, eles foram bastante utilizados, né, em outras épocas. E hoje eles estão em museus, são guardados como relíquias, né, por algumas pessoas. São peças importantes que vão contar sobre a história de determinada pessoa, de determinados povos ou comunidade, né, ou mesmo sociedade. Tá? Então, para conhecer a história de povos que viviam no passado, é preciso analisar os vestígios deixados por eles, né? E esses vestígios eles podem ser imagens, documentos escritos, relatos, objetos, entre outros, né? E na aula introdutória acerca desse conteúdo, eu mostrei para vocês, né, isso, alguns objetos pessoais, né, da minha história, né, da história da minha família, né, da minha infância, né, fotos bem a vestimenta, né, que se usava na época em que eu era uma adolescente, enfim, né? Por quê? Porque esses são registros que fazem parte da minha vida, tá? E aí o texto ele vai trazer, né, ele diz assim, que quando esses vestígios eles fornecem pistas e informações, tá, sobre o passado de determinada época, eles são chamados de fontes históricas. Então, o que seriam fontes históricas? Fontes históricas são os registros fornecidos, né, ou que nos fornecem pistas e informações sobre o passado de determinada época. Então, esse é o conceito de fontes históricas. E aí essas fontes históricas elas podem ser divididas em fontes históricas materiais, né, que são objetos como móveis, utensílios, construções, esculturas e roupas, tá? Então são conhecidos como fontes materiais. E aí nós temos também as fontes visuais, que são as pinturas, as fotografias, eu mostrei para vocês, né? As gravuras, filmes, né? São alguns exemplos de fontes visuais, tá? E aí nós temos também as fontes orais, que vem dos depoimentos, dos programas de rádio, entrevistas, tá? Então, esses e outros são chamados, as cartas, né? São chamados de fontes orais. E aí nós temos as fontes escritas, que são os jornais, as revistas, as cartas, textos de diversas formas, como por exemplo, diários. E aí nós temos, né, o diário nós temos aí então uma revistazinha, né, que vai nos trazer algumas desses tipos de informações. Então, quando lhe perguntarem quais são os tipos de fontes históricas, elas podem ser materiais, visuais, orais e também podem ser escritas. E ele vai trazer mais, ele vai
né, na página 4, nos trazer o Saiba Mais. E o que esse Saiba Mais ele vai trazer de informações para nós? Ele diz assim: as fontes históricas são fundamentais para o trabalho do historiador. Pesquisar, identificar e analisar vestígios produzidos no passado fazem parte da rotina desses profissionais. Então, são os historiadores que pesquisam, identificam, analisam esses vestígios produzidos no passado. O historiador pesquisa quando o vestígio ele foi produzido, quem o produziu e por quê, a quem era destinado e onde ele foi encontrado. Também como ele era usado. Comumente é preciso analisar diferentes fontes históricas para conhecer o passado de determinada época. Então por hoje a gente fica por aqui e a atividadezinha que está na folha fica para amanhã, quando a gente completar esse assunto. Ok, meus amores? Beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau!